Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. Rapaz, eu sei que hoje esse é o tipo de vídeo que eu acho que vai dar vascaíno, flamenguista, botafoguense, todo mundo me zoando, né, aí nos comentários. Já tô até acostumado com isso, mas cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho muita coisa pra falar sobre esse jogo, Zubeldia, sobre o Fluminense na Libertadores. E a grande pergunta é, acabou? Acabou? É o fim da Libertadores para o Fluminense? Cara, eu não diria o fim, tá? Mas assim, a situação do Fluminense está complicadíssima. E te explico por que eu acho que dificilmente o Fluminense conseguirá se classificar. E não é porque eu não acredito no Fluminense, mas é porque eu já estou vendo que o Fluminense está jogando. Quando se trata de Libertadores, não sei. Parece que os jogadores entram desmotivados. Eu sei da questão da altitude. Vou falar tudo isso aqui nesse vídeo. Mas deixar muito claro o seguinte, né? Um time que eu sei de toda a dificuldade, né, da altitude e tudo mais, mas assim, sei da expulsão do Facundo Bernal, que também foi algo... Eu tenho muito cuidado. Gente, eu tenho muito medo de ser processado, sabia? Eu tenho muito medo de ser processado, cara. Eu tenho medo de ser processado. Porque eu não tenho condições, cara. Eu não tenho condições de lidar com o processo. Porque a vontade que eu tenho é de falar coisa que eu sei que eu vou ser processado, preso e... Porque tem coisas no Fluminense, e no futebol, envolvendo o Fluminense, é claro, esse canal é de Fluminense, cara, que não dá pra acreditar. É que chega a ser bizarro, né? Mas assim, tirando tudo isso, a gente precisa colocar os pingos nos is, né? E eu vou começar fazendo isso. É inaceitável um time como o Fluminense, por mais que esteja na altitude, por mais que esteja com dificuldade, cara, nenhum chute no gol. O jogo todo. 0 chutes no gol. E isso de um Fluminense que, por causa do seu desleixo, sobe a La Paz para tentar um resultado. Por quê? Não fez a nível do mar. Contra o Laguaira, fora de casa. Contra o Rivadavia, no Maracanã. Então, sabe, eu quero trazer uma reflexão com vocês que, caso o Fluminense seja eliminado da Libertadores, porque, olha, nós somos o lanterna, vergonhoso, um pontinho aqui. Até o Laguaira tem mais ponto que a gente. Né? E se cair aqui, ó, não vai nem para a Sul-Americana, tá? Tem que ficar em terceiro lugar, tá vendo o amarelinho ali, ó, laranjinha? Tem que ficar em terceiro lugar para poder ir para a Sul-Americana. Se cair em último, vai para casa só, pronto e acabou. Só que assim, primeiro de tudo, galera, quando o Fluminense foi sorteado, né, e esse grupo foi definido, pode pegar o vídeo aí, tá no ar até hoje. Eu falei, galera, ó, eu acho esse grupo muito traiçoeiro. Porque se o Fluminense não ganhar o Laguaira na estreia, fora de casa, não vencer o Rivadavia no Maracanã, se complica, porque vai ter que depender de resultado na altitude. E convenhamos, a altitude, a gente, né, não tem o que esperar da altitude. É injusto, a altitude é injusto, a altitude é difícil, claro que é. Mas o problema do Fluminense não é isso aqui, perder na altitude. Porque perder na altitude, rapaz, eu vou te falar. Eu trouxe os dados para vocês. Os times brasileiros mais perdem na altitude do que vencem. Então, assim, isso aqui, querendo ou não, acontece. Agora, o que não pode acontecer é o Fluminense estrear como estreou contra o Laguaira, perder em casa pro Rivadavia. Gente, o problema tá ali. Porque é ali que o Fluminense tinha que se resolver. Agora, nós, depois desse resultado aqui, nós precisamos... Olha como que complica o Fluminense. Tem que vencer o Rivadavia na Argentina. E hoje, só para você ter ideia, o Rivadavia meteu 4-1 no Laguaira, né? Então assim, a gente vai enfrentar o melhor do grupo, né? Na casa deles, algo que é totalmente difícil, né? A gente sabe disso. E depois o Fluminense, né? Aí sim vão ter 2 jogos que na teoria são jogos que não tem o que fazer, né? Que é ganhar ou ganhar, que é Bolívar em casa e o Laguaira em casa, os piores. Só que o fato do Bolívar ter vencido hoje complica muito a vida do Flu, porque o Bolívar vai enfrentar o Rivadavia na altitude. E se o Bolívar vencer o Rivadavia na altitude, meus amigos, pode esquecer, tá? Pode esquecer, a gente não vai alcançar.
Então, hoje, eu não acho que o Fluminense depende só dele, igual muita gente tá falando. Ainda o Fluminense depende só de si, né? O pessoal tá falando. Mas assim, a gente tá com o Bolívar com 4 pontos. Nós vamos ter 9 pontos agora. Mas se o Bolívar vence o Rivadavia na altitude, eles vão a 7, né? Então, assim, acaba complicando a vida do Fluminense. Só que a grande questão não é nem fazer conta de tipo assim, o Fluminense precisa ganhar todos e torcer pra que o não sei o que. Não vai nessa conta não. Sabe por que você não deve ir nessa conta? Porque o problema não é nem conquistar os pontos, porque os pontos você pode conquistar. Não é impossível o Fluminense vencer o Rivadavia na Argentina. Pelo contrário, o Fluminense é melhor do que o Rivadavia. O Fluminense tem bola, né? Ou tem capacidade. O problema é ter bola. E ganhar o Laguaira em casa, tem que ganhar. E o Bolívar em casa tem que ganhar. O Bolívar é horrível. Hoje deu pra ver que o Bolívar é horrível. E mesmo assim venceu da gente 2-0. Só que aqui, a grande questão, para eu colocar o fim da Libertadores aí, não é clickbait. É porque se jogar o que vem jogando, esses 3 jogos que o Fluminense jogou na Libertadores, os 3 jogos o Fluminense deixou a desejar. Então, se jogarmos como estamos jogando, o Fluminense está eliminado da Libertadores. E não pega nem Sul-Americana. Porque o problema é a postura dos jogadores, é como que os jogadores estão atuando e como que o Zubeldia está escalando esse time. Galera, hoje, mais uma vez, o Zubeldia brincando com a nossa cara. Gente, assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trouxe para vocês que a diretoria do Fluminense, né, deu ali carta branca pro Zubeldia escalar do jeito que ele quiser e tudo mais. Só que aqui, já virou piada. Já estão chamando o Zubeldia de burreldia. Olha isso aqui. Ó, não foi eu que postei isso aqui não. Já virou piada o Zubeldia. Por quê? Porque ele também vem escalando mal, meus amigos. O Zubeldia vem escalando mal. Vamos dar uma olhada na escalação de hoje e eu vou te explicar o porquê que eu acho que o Zubeldia tá, de certa forma, brincando com fogo aqui, né? Escalando mal pra caramba. Aqui, ó. Deixa eu colocar na tela pra você, fica mais fácil. Se liga aí. A gente tem aqui, né? Fábio no gol. Né? Até aí tudo bem, Guga tá vivendo um momento melhor do que o Samuel Xavier. Aí ele inventa um Inácio e Freitas. Gente, o Inácio tá horrível e o Freitas erra pra caramba. Então assim, essa zaga aqui já é esquisita, né? Ah não, Thiago, mas se não fosse a zaga seria o quê? James e Milan? Por que não? Por que não, gente? Não pode mudar? Aí beleza, ele ressuscita o René, deixa o Arana no banco e bota o René de novo. Então assim, aí no meio de campo, Bernal, Hércules, aí ele erra, colocando Savarino de meia, em vez de deixar Savarino onde ele tá brilhando, que é na ponta, aberto, colocaria o Alisson aqui 3 volantes, mas não, ele coloca o Savarino no meio para jogar os inúteis de Kevin Serna e Canóbio. E quando eu falo inúteis, eu estou falando nos últimos jogos. Eu já estou destacando para vocês vários pós-jogos que a gente não tem Serna jogando rigorosamente nada e o Canóbio jogando rigorosamente nada. Até a questão do Canóbio que o pessoal fala, não, mas o Canóbio marca muito, ele corre demais, por isso que... Até isso o Canóbio não está fazendo mais, gente. E mesmo assim não tem mudança nesse time do Fluminense. E fecha com o Castilho, que também fez uma péssima partida hoje. Mas hoje é aquela questão, né? Ah não, Thiago, a altitude é ruim, é isso, é aquilo. Mas meus amigos, olha a escalação do Zubeldia. E todo jogo... E outra, tá? Gente, essa crítica vale não só para hoje na altitude. Contra o Laguaira não tinha altitude. Contra o Rivadavia não tinha altitude no Maracanã, gente. Ou o Maracanã está acima do nível do mar e ninguém me contou nada. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O Fluminense vem mal na Libertadores. O Fluminense é mal escalado. E outra, na hora de substituir, o Zubeldia substitui mal também. Então, assim, o que eu vou falar para vocês? Qual a explicação que a gente vai dar para isso aqui? Mas a Libertadores do Fluminense está indo embora. Fluminense tem tudo para ser eliminado, tanto pelos problemas na escalação, Zubeldia, os jogadores também, quando é Libertadores, parece que eles não estão interessados.
Essa é a verdade. E eu não tô nem falando só do jogo de hoje. Tô falando dos jogos anteriores também que o Fluminense precisava resolver. Então o que eu quero dizer é, o Fluminense precisava resolver sua vida contra o Rivadavia no Maracanã e contra o Laguaira lá. Aqui, contra o Bolívar, era isso aí mesmo. Eu já tinha comentado isso com vocês. Mas aí eles deixaram pra resolver a vida agora no Bolívar. E perdeu de novo. Aí agora tem 3 jogos. Rivadavia na Argentina, Laguaira, Bolívar em casa e Laguaira em casa. Aqui é obrigação de ganhar os 3. É claro que é obrigação, mas esse time não tá ganhando, não tá jogando. Libertadores não ganhou ninguém até agora. O Fluminense ainda não venceu na Libertadores. Galera, a gente tem que entender e dividir o Fluminense que joga o Campeonato Brasileiro, né? E o Fluminense que joga a Libertadores. Parece loucura falar isso, né? Mas tá claro que os times atuam de formas diferentes na Libertadores. Não sei se eles já acham que já estão eliminados. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Né? E eu sinceramente, eu estou tentando achar justificativa para que Zubeldia me invente um Inácio do nada. Né? O Milan fez um bom jogo, não ganhou mais oportunidade. O Arana estava bem, agora do nada perdeu a vaga de novo pro René. O Savarino pode jogar na ponta e bota o Alisson ali no meio, que deu certo contra o Santos, né? Deu certo. Mas ele volta com o Savarino no meio para jogar o Kevin Serna, que não vem jogando nada. Canóbio não precisa jogar nada, sempre é mantido. Kevin Serna não precisa jogar nada, tem mantido. Então assim, eu não sei. Eu sinceramente vejo que o Zubeldia está totalmente perdido no comando técnico do Fluminense. E é uma pena isso, né? Mas assim, de todos os jogos importantes, repito isso aqui, o Fluminense sempre se dá mal. Semifinal de Copa do Brasil, Fluminense na final do Carioca, Fluminense na estreia da Libertadores, Fluminense contra o Rivadavia no Maracanã, o Fluminense contra o Vasco, né, tomar uma virada ridícula, vexatória daquela. Agora mais um vexame, mais um vexame. Isso se não ir enfrentar o Rivadavia e tomar outra goleada, igual o Laguaira, que o Fluminense ficou se matando pra ganhar do Laguaira lá fora, ó. Rivadavia arrebentando. Então, assim, meus amigos, eu sinceramente, por isso que eu coloquei aí, fim da Libertadores é o fim, porque o time joga como se fosse o fim. Na Libertadores não dá pra ver esse time aí, sabe? Jogando pra caramba. Não consigo ver. Não sei que atitude é essa que eles vão ter que ter dentro do Fluminense. Mas o Beldia me parece bem perdido, né, no comando técnico da equipe, escalando errado, né? E tudo isso, né? Então, assim, ridículo, uma atuação vexatória de um Fluminense que na Libertadores está deixando a desejar, e se não mudar, a tendência é que caia. E não vai nem para Sul-Americano, tá? Então é isso, meus amigos. Infelizmente, o Fluminense perde hoje, mas é isso. Cara, eu queria ter mais o que falar, sabe? Não, gente, eu acho que é por isso, eu acho que é por aquilo, a gente podia ver desse jeito. Não, mas não tem o que falar. Não? Então é isso, gente. Saudações de colores, fiquem todos bem. A gente volta amanhã com mais informações do Fluminense aqui pra você. Forte abraço, fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.